Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Topcast, o podcast da Top Master Contabilidade. No episódio de hoje, a gente vai falar se quem trabalha no marketing digital pode ser MEI. Esse assunto é bem polêmico. Eu me chamo Johnny Florencio, estou aqui com o Kleber. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Johnny. Quanto assunto nós temos hoje, hein? Hoje sim, hoje o bicho vai pegar aqui nessa mesa. Bora lá ensinar um pouquinho, mostrar um pouquinho do nosso conhecimento para o pessoal aí que nos assiste. Certamente já chegou no teu direct, assim como chega no meu também, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp, algumas dúvidas sobre se quem trabalha no mercado digital pode ser MEI, né? Então isso é algo muito comum para quem está começando. Antes disso, de a gente falar se pode ou não pode, vamos trazer uma introdução. O que é MEI, né? Muita gente não sabe. O MEI nada mais é do que um microempreendedor individual. É aquele profissional, né, que normalmente trabalhou durante algum tempo como CLT, e aí abriu e começou a fazer seu próprio negócio e está começando a empreender. E aí, o que que ele começa a ter um faturamento, né, e esse faturamento ele precisa também prestar a as contas dele com a empresa, ele é Uhum. obrigado a abrir um CNPJ. Sim, E aí ele faz essa abertura do MEI, que é um canal simplificado, onde na maioria das situações tu não precisa de um contador para fazer essa abertura, mas precisa respeitar algumas atividades. Ou certo. seja, a atividade na qual você pode exercer aquela profissão, né. Lembrando, o faturamento mês não pode ultrapassar R$ 6.750 e 81.000 no ano. Mas diz aí, Johnny, como que a gente faz isso? Como tu citou, né, as regras do mês elas são bem incisas, assim, né, então, primeiro, o faturamento de 81.000 por ano. Segundo, eu não posso ter uma filial, eu só posso ter a empresa da matriz. Ah, Eu Johnny, s uma dúvida. Se eu tenho um parceiro e quero abrir uma empresa MEI com esse parceiro, é possível? Não, não é possível. Mas finalizando aqui, né, tipo, quais são as regras do mês, né. Então, primeiro, o faturamento de 81.000 por ano, eu não posso ter uma filial, eu só posso contratar um funcionário e eu não posso ter sócio. O MEI ele vem do nome, né, como foi citado anteriormente, micro, empreendedor e o I, individual. Uhum. Então, quando tu tem um sócio, tu já não pode mais se enquadrar nesse regime tributário. E o MEI, ele é um benefício dentro de um outro benefício. Por quê? O MEI, ele originou-se dentro do Simples Nacional. E aí, ele é um benefício, por isso que a gente chama, né, que é um benefício dentro de outro benefício. Então, o Simples Nacional já é um regime unificado e é onde ele tem um benefício fiscal, que é uma alíquota reduzida para quem está começando. E o MEI foi mais um, né, um parágrafo, vamos dizer assim, um artigo dentro da legislação do Simples Nacional que trouxe a possibilidade de abrir o MEI. E uma das principais regras do MEI é algumas atividades. Então, ele não é um benefício aberto a todos. Então, ele é exclusivo para umas atividades que o governo entende que precisava se regularizar e criar seu próprio CNPJ, sair da informalidade. E o mercado acabou se adaptando e achando que o MEI serve para tudo. Então, é muito comum a gente ver hoje no nosso cenário empresas que estão realizando atividades que não pode ser do MEI, mas colocam lá um KNAI similar, parecido, adjetivo, qualquer nome que inventaram ali para enquadrar no MEI. Mas na verdade isso não existe, não existe um KNAI similar. Existe um KNAI para uma atividade específica. Então, existe alguns casos que o governo ainda não criou um KNAI. E aí entende-se alguma coisa que, é próximo disso, é próximo daquilo, depois eu vou criar um KNAI específico e a gente tem que fazer essa alteração. Isso aconteceu no digital. Então, se a gente pegar ali 2015, 2016, quando a gente começou a atender os primeiros clientes do marketing digital, não tinha um KNAI apropriado. E aí a gente tentava achar alguma coisa parecido, mas nunca o correto. Chegou ali no final ali de 2021 para 2022, o governo determinou alguns quinais específicos para as atividades do mercado digital. Como, por exemplo, hoje, copywriter tem o seu próprio KNAI, gestor de tráfego, social media, influencer digital, a pessoa que tem o seu canal lá no YouTube também tem um KNAI apropriado.
E até então não existia esses CNAs. Muita gente, nesse período, acabou abrindo empresa no MEI com atividade de promoção de vendas. Só que promoção de venda não tem nada a ver com o mercado digital. Promoção de venda é aquele profissional que trabalha com reposição de mercadoria em supermercado. Isso é bem comum, né, Johnny? Mas assim, pra ti é fácil, né? Tu é chamado o guru do marketing digital, é especializado, já recebeu diversos prêmios como afiliado. Para um contador que é mais tradicional, que não tem esse conhecimento, é muito comum que esse profissional continue prestando esse serviço. Isso pode vir a dar um problema não só para a empresa que ele presta serviço, porque ela é solidária também, mas assim como esse profissional que está erradamente usando uma atividade na qual ele não é liberado, vamos dizer assim. O grande problema de tu atuar no MEI com uma atividade que não pode ser MEI é tu pode receber uma notificação em até 5 anos. E quando a Receita Federal ela te notifica, ela pode te notificar 5 anos para trás. Então ela vai retroagir, que a gente fala, né. E aí todo esse período que tu estava enquadrado no MEI, com faturamento, bonitinho, CNPJ, conta bancária, a Receita Federal diz assim: "Ó, tu estava no MEI de forma incorreta, eu vou te excluir retroativo e agora tu tem que pagar os impostos com juros e com multa e uma notificação de até 150% do valor do imposto". Então, assim, não compensa nos dias de hoje tu trabalhar no mercado digital e fazer um MEI. Por quê? Porque dentro das atividades que se trabalha no mercado digital, como afiliado, coprodutor, social media, gestor de tráfego, copywriter, nenhuma atividade dessa pode ser MEI. Vamos se dizer assim, a única atividade que pode ser MEI, que trabalha no digital de forma indireta, é o filmmaker. Então, o filmmaker ou quem trabalha com edição de vídeo, aí nesse caso, ele pode estar no MEI. E aí esse profissional estando no MEI, ele está regular, ele está correto. Os demais estão errados. E até então, era muito comum a gente ver isso. E agora o que está acontecendo? A cada dia que passa, a gente vê notícias da Receita Federal notificando empresas que estão enquadradas indevidamente no MEI. E aí acontece uma coisa que muita gente não tem noção, que é o quê? Quando eu perco minha condição de MEI, na grande maioria das vezes, eu vou perder minha condição do Simples Nacional também. Como assim, Johnny? Do E Simples Nacional também? porque, por exemplo, apesar dele ser um benefício dentro de um benefício, se a Receita Federal entende que tu tá fazendo atividade errada, tem casos, né, não são todos, vamos pensar pela atividade, se a atividade ainda poder ser do Simples Nacional, tu só perde o MEI e tu fica no Simples Nacional. Mas tem gente que É feito esse retroativo? pode ser feito A retroativo partir por do 5 momento que a anos. Receita Federal te notifica, ela retroage ao momento da notificação. Sim, a partir do momento que ela entende que tu tá irregular. Entendi. E aí tem um período de decadência, né, então ela tem 5 anos pra te fiscalizar. Passou 5 anos, tu fez errado, a Receita Federal ela não vai poder te notificar. Ela Então, aquele profissional lá que tá pensando: "Poxa, eu não atingi o meu limite de faturamento ainda, que é 81.000, Uhum. então eu não vou ter problema com a Receita Federal", isso é mito. Muito. Isso é mito. Até porque, por exemplo, assim, são vários fatores que te possibilitam de estar com problema na Receita Federal. O primeiro dele, se tu tiver um faturamento de 81.000, vamos lá, eu tenho uma atividade de filmmaker. Eu posso estar no MEI, ok. Se eu contrato um funcionário e esse funcionário recebe mais do que o piso da categoria, eu já estou errado. Eu já posso ser desenquadrado do MEI. Se eu, de certa forma, estou trabalhando com sócio e a Receita Federal ao, identifica essa situação, que é um pouco improvável, porque quando tu está trabalhando com sócio, o maior problema não é tu perder o MEI. É o sócio que está recebendo dinheiro oriundo desse CNPJ ter a sua tributação novamente pela tabela de imposto de renda pessoa física. Porque assim, ó, muita gente acha que não estando no contrato social ou não estando no CNPJ, ela pode tirar dinheiro daquela empresa porque na prática ela é sócia. Mas não, isso é um mito também, né? Então, por exemplo, se eu trabalho na Top Master, eu atuo aqui, mas eu não sou sócio, eu não posso tirar dinheiro da Top Master. Porque precisa ter esse cruzamento de informação. Eu só posso tirar dinheiro de forma isenta da empresa se eu estou no quadro societário.
Se eu não estou no quadro societário, eu não posso. Então, esse mito, eu vou abrir um MEI no meu nome para faturar 81 mil, vou abrir no da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, da minha vizinha, do meu tio, para poder faturar 81 mil em cada um. Cara, na prática, tu até fatura, tu vai ter lá 5, 6 CNPJ, só que tu não consegue trazer esse dinheiro para sua pessoa física. Então vai ganhar dinheiro, não vai poder adquirir um carro, não vai poder adquirir um apartamento, uma casa ou fazer esse negócio crescer, uma vez que a origem desse dinheiro é numa empresa que não está no seu nome. Então abrir vários MEIs é o maior tiro no pé possível. Não teria como fazer a comprovação dessa renda. Exato. E aí se entra dinheiro na tua conta, esse dinheiro ele tem origem em uma empresa na qual tu não é sócio, ele vai ser tributado pela tabela de imposto de renda pessoa física. O MEI não tem a possibilidade de uma distribuição de lucro? O MEI ele pode distribuir lucro de 2 formas. A primeira forma, se ele tiver uma contabilidade atual, né, então assim porque primeiramente o MEI ele está dispensado de ter um contador, mas não quer dizer que ele não possa. Então dispensado é que a legislação não te obriga, mas eu posso sim fazer uma contabilidade. Então, se eu tenho um contador e ele faz a escrituração contábil da minha empresa, eu sendo MEI, eu posso distribuir o lucro real daquela empresa. Então, vamos supor, a empresa faturou 81 mil no ano, ela teve 30 mil de despesa, sobrou 50 mil. Esses 50 mil eu posso levar para a pessoa física do MEI de forma totalmente isenta. Mas vamos pegar esse mesmo cenário. Eu tenho 81 mil de faturamento, eu tenho 50 mil de despesa, e eu não tenho contabilidade. Eu não posso levar esses 50 mil para minha conta pessoa física de forma isenta. Por quê? Porque aí ele usa uma taxa de presunção de lucro, a mesma que é utilizada no lucro presumido. Entendi. Por exemplo, para serviço, eu só vou poder levar para minha pessoa física 32% do meu faturamento. E se a empresa tem uma atividade de comércio, eu só vou poder levar 8% daquele faturamento como lucro de forma isenta. Então, assim, apesar do MEI não estar obrigatório a ter uma contabilidade, se ele quer distribuir o lucro de forma isenta, ele precisa procurar um contador para fazer a escrituração contábil. Claro, é uma escrituração contábil mais simplificada, não tem as inúmeras obrigações acessórias de uma empresa normal, certamente a contabilidade é mais barata, até para fazer isso, porque vai ter uma contrapartida de mão de obra menor. Só que se tu tá no MEI e tu quer levar o dinheiro para tua pessoa física, não é obrigado a procurar um contador para te orientar dessa forma. Se esse microempreendedor individual tiver um funcionário, obviamente ele já vai precisar de um contador para fazer esses envios para o e-social. Exato. Então já teria essa necessidade. Ô Johnny, desse uma aula aqui para quem é filmmaker. Filmmaker organizado, pode ser MEI, respeitando o que você acabou de dar de orientação aqui. E toda outra gama de marketing digital. Como funciona? Pode ser ME, pode ter sócio, qual é o momento dessa migração? Tu poderia explicar um pouquinho mais aí para o nosso público? Quem não trabalha como filmmaker e trabalha no mercado digital, né, que é o gestor de tráfego, o afiliado, o coprodutor, o social media e o pessoal que trabalha com YouTube, esses profissionais, eles precisam abrir uma microempresa. Eles não podem ser MEI, então o próximo passo seria uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Quando tu vai para o Simples Nacional, o teu leque de oportunidade é muito maior, sem falar que as limitações são menores. Então, enquanto o MEI tem um limite de faturamento de 81 mil por ano, o Simples Nacional ele tem um limite de 4,8 milhões, que dá uma média de 400 mil por mês. Ele também pode ser sócio quando ele tem uma microempresa optante pelo Simples Nacional, e ele pode contratar quantos profissionais CLT ele assim necessitar. Por quê? Porque eu não tenho limitação de contratação de funcionário quando eu estou no Simples Nacional. Eu só tenho essa limitação no MEI, certo? Então, assim, se hoje tu trabalha no digital, o que que eu, como contador, te oriento? Começa como pessoa física, até tu ter um rendimento ali de 3, 4 mil reais mensal, e contínuo. Ah, não é porque tu faturou no primeiro mês 2, 3 mil reais que tu já vai correr abrir um CNPJ. Não. Tenta o segundo, repetiu. Tenta o terceiro, repetiu ou aumentou, então tá no momento de tu abrir um CNPJ. Por quê? Apesar do correto, não é que é o correto, né? O indicado é abrir um CNPJ, nada te impede de trabalhar na pessoa física.
A Receita Federal ela não te obriga a ter um CNPJ. O CNPJ é uma consequência para te pagar menos impostos. Eu posso trabalhar como afiliado, sendo pessoa física, e faturar R$ 100.000 por mês. Só que eu vou dar para o governo 27,5% desses R$ 100.000. Ah, eu gastei com tráfego, não interessa. Eu tive prejuízo, não interessa. A tributação, o imposto vai incidir independente do teu lucro. Porque o fato gerador do imposto é a receita. Então, tu teve a receita. Não é o imposto que incide sobre o teu lucro. Então, assim, o que eu oriento, começa como pessoa física, viu que tá dando certo, é um negócio que vale a pena tu investir, aí tu abre um CNPJ optante pelo Simples Nacional. Se tu tiver um parceiro, um amigo que vai ser teu sócio, coloca ele no quadro societário também, para ele poder tirar dinheiro da empresa, seja como prolabore ou como distribuição de lucro. Procure um contador que seja especialista na tua área de atuação, assim como o médico tem um para cada área, né, o médico tem lá o clínico geral, o Uhum. ortopedista, o de criança infantil, o Pediatra. pediatra, exatamente. Não é a nossa área, né. Apesar de ser pai agora, eu estou aprendendo esses nomes ainda. Sim, sim. Então assim, tem que procurar alguém especialista no teu segmento. Um exemplo, a gente não atende empresas de construção civil. Por quê? Porque a gente não se especializou nas particularidades do profissional da área da construção civil. E tá tudo bem. Sim. A gente optou em se especializar no marketing digital para poder ajudar o cliente da melhor forma possível. Então eu tenho que dizer não para algumas coisas para poder dizer o sim para outras. Porque a partir do momento que tu tá ali atendendo todo tipo de cliente a qualquer custo, tu não vai ser especialista e tu não vai poder ajudar o cliente da melhor forma possível. Então aqui na Top Master a gente acabou optando em dizer não para muitas empresas e ser especialista no mercado digital. Então, até eu costumo dizer assim, cara, eu consigo entender a rotina do profissional que trabalha com marketing digital exatamente como é. Por quê? Porque eu já fui afiliado, já trabalhei como gerente de afiliado, já fui coprodutor em alguns produtos, só não lancei meu produto ainda. Mas todos os bastidores do marketing digital eu já presenciei, desde a criação de vídeo, composição, a copy de uma página de venda, criar um anúncio lá no gerenciador de anúncio. Então, assim, fica muito mais prático e fácil poder ajudar esse cliente. Então, quando ele vem trazer a situação que ele está passando no momento, eu já consigo, de certa forma, prever alguns problemas que vão acontecer com ele mais para frente, com o crescimento do negócio dele, e a gente já consegue orientar da melhor forma possível. Então, a gente sabe que às vezes o cara começa como afiliado e daqui a pouco vira coprodutor ou vira gerente de afiliado, e aí ele tenta, de certa forma, se tornar um produtor para poder ter uma margem de lucro maior. Mas o que que acontece? Cada nicho de atuação dentro do marketing digital tem suas particularidades. E nós aqui da Top Master Contabilidade, por ser uma empresa focada no digital, já atender mais de 400 clientes nesse segmento, a gente consegue ajudar da melhor forma possível. Então, resumindo, né, Johnny, a gente entende que os impostos estão aí, a carga tributária realmente no nosso país é pesada e o diferencial está em saber o que estamos fazendo. Ou seja, a gente entende do seu negócio, como eu mencionei ali, tu é o guru da contabilidade, conhecido no Brasil inteiro. A Top Master hoje, Top Master Contabilidade é conhecida como tal, né? Até pelos Uhum. prêmios e através dos nossos clientes. O nosso diferencial hoje é justamente entender o que cada um faz, da forma que faz, quando for fazer uma venda, quando é uma prestação de serviço, tá na atividade correta, escolher a tributação, porque se pensa assim: "Poxa, eu não posso ser MEI, mas eu vou escolher ser Simples Nacional, porque eu vou pagar menos impostos". É esse o caso? É aí o caminho? O entendimento é esse, e de que eu vou ser do Simples e vou pagar menos imposto? Uma contabilidade tradicional vai me dar esse suporte, esse know-how que a Top Master Contabilidade hoje tem? Não entrega tudo de uma vez, mas hoje qual seria a sacada de ser um especialista na área? Hoje, por exemplo, quando o cliente, vamos pensar na trajetória do cliente, né? Quando ele chega na Top Master, a gente faz um pente fino, né? Que a gente costuma dizer, que analisa KNAI, se está os KNAIs adequado, se a empresa está fazendo a coisa correta, se ela está no regime tributário ideal, se as páginas de venda delas estão adequadas de acordo com a nota fiscal que está sendo emitida.
Então a gente consegue orientar de uma forma bem ampla, não é uma estratégia única. E por a gente estar desde 2016 atendendo empresas do mercado digital, a gente viu a transformação que esse mercado teve nos últimos anos. Então, muita gente diz assim: "Fulano de tal tá trazendo uma metodologia XBTO". Cara, a gente já tá aplicando aqui dentro. Por quê? Muita gente usa nomes diferentes para vender uma mentoria, para vender uma consultoria, mas tudo parte de um planejamento tributário. Tudo parte de tu analisar o cenário econômico da empresa, assim como a pretensão de crescimento e escala daquele negócio, e identificar a melhor forma de pagar menos imposto. Então, a Top Master, além de entender a necessidade do cliente do digital, a gente se especializou em estratégias que possibilitam o cliente reduzir seus impostos, proteger seu patrimônio, né? Porque é um segundo up, né? Então, é o que eu digo. Tem gente que está começando agora, que está assistindo esse vídeo, que está preocupado em ser ou não ser MEI. Daqui a pouco a tua preocupação Passou. não vai ser mais ser ou não ser MEI. Vai ser o que que eu faço com 5 milhões que eu tenho lá na minha empresa? Será que eu abro uma hold? Será que eu deixo meus bens na minha pessoa física? Então, é pontos que a gente fala, né? Tipo, é o problema que tu ainda não tem, mas a gente pode te ajudar a resolver, porque eles vão vir com o crescimento do teu negócio. Então, hoje a Top Master se especializou no segmento digital para poder atender o cliente desde o pequenininho, que está faturando ali 5, 10 mil, aquela empresa que está faturando 5 milhões. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Topcast, o podcast da Top Master Contabilidade. No episódio de hoje, a gente vai falar se quem trabalha no marketing digital pode ser MEI. Esse assunto é bem polêmico. Eu me chamo Johnny Florencio, estou aqui com o Kleber. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Johnny. Quanto assunto nós temos hoje, hein? Hoje sim, hoje o bicho vai pegar aqui nessa mesa. Bora lá ensinar um pouquinho, mostrar um pouquinho do nosso conhecimento para o pessoal aí que nos assiste. Vamos, vamos. Kleber, certamente já chegou no teu direct, assim como chega no meu também, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp, algumas dúvidas sobre se quem trabalha no mercado digital pode ser MEI, né? Então isso é algo muito comum para quem está começando. Antes disso, de a gente falar se pode ou não pode, vamos trazer uma introdução. O que que é MEI, né? Muita gente não sabe. O MEI nada mais é do que um microempreendedor individual. É aquele profissional, né, que normalmente trabalhou durante algum tempo como CLT, e aí abriu e começou a fazer seu próprio negócio e está começando a empreender. E aí, o que que ele começa a ter um faturamento, né, e esse faturamento ele precisa também prestar as contas dele com a empresa, ele é Uhum. obrigado a abrir um CNPJ. Sim, E aí ele faz essa abertura do MEI, que é um canal simplificado, onde na maioria das situações tu não precisa de um contador para fazer essa abertura, mas precisa respeitar algumas atividades. Ou certo. seja, a atividade na qual você pode exercer aquela profissão, né. Lembrando, o faturamento mês não pode ultrapassar R$ 6.750 e 81.000 no ano. Mas diz aí, Johnny, como que a gente faz isso? Como tu citou, né, as regras do mês elas são bem incisas, assim, né, então, primeiro, o faturamento de 81 mil por ano. Segundo, eu não posso ter uma filial, eu só posso ter a empresa da matriz. Ah, Eu Johnny, s uma dúvida. Se eu tenho um parceiro e quero abrir uma empresa MEI com esse parceiro, é possível? Não, não é possível. Mas finalizando aqui, né, tipo, quais são as regras do mês, né. Então, primeiro, o faturamento de 81 mil por ano. Eu não posso ter uma filial, eu só posso contratar um funcionário e eu não posso ter sócio. O MEI ele vem do nome, né, como foi citado anteriormente, micro, empreendedor e o I, individual. Uhum. Então, quando tu tem um sócio, tu já não pode mais se enquadrar nesse regime tributário. E o MEI ele é um benefício dentro de um outro benefício. Por quê? O MEI ele originou-se dentro do Simples Nacional. E aí ele é um benefício, por isso que a gente chama, né, que é um benefício dentro de outro benefício. Então, o Simples Nacional já é um regime unificado e onde ele tem um benefício fiscal, que é uma alíquota reduzida para quem está começando. E o MEI foi mais um, né, um parágrafo, vamos dizer assim, um artigo dentro da legislação do Simples Nacional que trouxe a possibilidade de abrir o MEI. E uma das principais regras do MEI
é algumas atividades. Então ele não é um benefício aberto a todos. Então ele é exclusivo para umas atividades que o governo entende que precisava se regularizar e criar seu próprio CNPJ, sair da informalidade. E o mercado acabou se adaptando e achando que o MEI serve para tudo. Então, é muito comum a gente ver hoje no nosso cenário empresas que estão realizando atividades que não pode ser do MEI, mas colocam lá um KNAI similar, parecido, adjetivo, qualquer nome que inventaram ali para enquadrar no MEI. Mas na verdade isso não existe. Não existe um KNAI similar. Existe um KNAI para uma atividade específica. Então, existem alguns casos que o governo ainda não criou um KNAI. E aí entende-se alguma coisa que é próximo disso, é próximo daquilo, depois eu vou criar um KNAI específico e a gente tem que fazer essa alteração. Isso aconteceu no digital. Então, se a gente pegar ali 2015, 2016, quando a gente começou a atender os primeiros clientes do marketing digital, não tinha um KNAI apropriado. E aí a gente tentava achar alguma coisa parecido, mas nunca o correto. Chegou ali no final ali de 2021 para 2022, o governo determinou alguns KNAIs específicos para as atividades do mercado digital. Como, por exemplo, hoje, copywriter tem o seu próprio KNAI, gestor de tráfego, social media, influencer digital, a pessoa que tem o seu canal lá no YouTube também tem um KNAI apropriado, e até então não existia esses KNAIs. Muita gente, nesse período, acabou abrindo empresa no MEI com atividade de promoção de vendas. Só que promoção de venda não tem nada a ver com o mercado digital. Promoção de venda é aquele profissional que trabalha com reposição de mercadoria em supermercado. Isso é bem comum, né, Johnny? Mas assim, para ti é fácil, né? Tu é chamado o guru do marketing digital, é especializado, já recebeu diversos prêmios como afiliado. Para um contador que é mais tradicional, que não tem esse conhecimento, é muito comum que esse profissional continue prestando esse serviço. Isso pode vir a dar um problema não só para a empresa que ele presta serviço, porque ela é solidária também, mas assim como esse profissional que está erradamente usando uma atividade na qual ele não é liberado, vamos dizer assim. O grande problema de tu atuar no MEI com uma atividade que não pode ser MEI tu pode receber uma notificação em até 5 anos. E quando a Receita Federal ela te notifica, ela pode te notificar 5 anos para trás. Então ela vai retroagir, que a gente fala, né? E aí, todo esse período que tu estava enquadrado no MEI, com faturamento, bonitinho, CNPJ, conta bancária, a Receita Federal diz assim: ó, tu estava no MEI de forma incorreta, eu vou te excluir retroativo e agora tu tem que pagar os impostos com juros e com multa e uma notificação de até 150% do valor do imposto. Então, assim, não compensa nos dias de hoje tu trabalhar no mercado digital e fazer um MEI. Por quê? Porque dentro das atividades que se trabalha no mercado digital, como afiliado, coprodutor, social media, gestor de tráfego, copywriter, nenhuma atividade dessa pode ser MEI. Vamos se dizer assim, a única atividade que pode ser MEI, que trabalha no digital de forma indireta, é o filmmaker. Então, o filmmaker ou quem trabalha com edição de vídeo, aí nesse caso, ele pode estar no MEI. E aí esse profissional estando no MEI, ele está regular, ele está correto. Os demais estão errados. E até então, era muito comum a gente ver isso. E agora o que está acontecendo? A cada dia que passa, a gente vê notícias da Receita Federal notificando empresas que estão enquadradas indevidamente no MEI. E aí acontece uma coisa que muita gente não tem noção, que é o quê? Quando eu perco minha condição de MEI, na grande maioria das vezes, eu vou perder minha condição do Simples Nacional também. Como assim, Johnny? Do E Simples Nacional também? porque, por exemplo, apesar dele ser um benefício dentro de um benefício, se a Receita Federal entende que tu tá fazendo atividade errada, tem casos, né, não são todos, vamos pensar pela atividade. Se a atividade ainda poder ser do Simples Nacional, tu só perde o MEI e tu fica no Simples Nacional. Mas tem gente que É feito esse retroativo? pode ser feito A retroativo partir por do 5 momento que a anos. Receita Federal te notifica, ela retroage ao momento da notificação.
Sim, a partir do momento que ela entende que tu tá irregular. Entendi. E aí tem um período de decadência, né, então ela tem 5 anos pra te fiscalizar. Passou 5 anos, tu fez errado, a Receita Federal ela não vai poder te notificar. Ela Então, aquele profissional lá que tá pensando: "Poxa, eu não atingi o meu limite de faturamento ainda, que é 81.000, Uhum, então eu não vou ter problema com a Receita Federal", isso é mito. muito. Isso é mito. Até porque, por exemplo, assim, são vários fatores que te possibilitam de estar com problema na Receita Federal. O primeiro dele, se tu tiver um faturamento de 81.000, vamos lá, eu tenho uma atividade de filmmaker. Eu posso estar no MEI, ok. Se eu contrato um funcionário e esse funcionário recebe mais do que o piso da categoria, eu já estou errado. Eu já posso ser desenquadrado do MEI. Se eu, de certa forma, estou trabalhando com sócio e a Receita Federal ao, identifica essa situação, que é um pouco improvável, porque quando tu está trabalhando com sócio, o maior problema não é tu perder o MEI. É o sócio que está recebendo dinheiro oriundo desse CNPJ ter a sua tributação novamente pela tabela de imposto de renda pessoa física. Porque assim, ó, muita gente acha que não estando no contrato social ou não estando no CNPJ, ela pode tirar dinheiro daquela empresa porque na prática ela é sócia. Mas não, isso é um mito também, né? Então, por exemplo, se eu trabalho na Top Master, eu atuo aqui, mas eu não sou sócio, eu não posso tirar dinheiro da Top Master. Porque precisa ter esse cruzamento de informação. Eu só posso tirar dinheiro de forma isenta da empresa se eu estou no quadro societário. Se eu não estou no quadro societário, eu não posso. Então, esse mito, eu vou abrir um MEI no meu nome para faturar 81.000, vou abrir no da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, da minha vizinha, do meu tio, para poder faturar 81.000 em cada um. Cara, na prática, tu até fatura, tu vai ter lá 5, 6 CNPJ, só que tu não consegue trazer esse dinheiro para sua pessoa física. Então vai ganhar dinheiro, não vai poder adquirir um carro, não vai poder adquirir um apartamento, uma casa ou fazer esse negócio crescer, uma vez que a origem desse dinheiro é numa empresa que não está no seu nome. Então abrir vários MEIs é o maior tiro no pé possível. Não teria como fazer a comprovação dessa renda. Exato. E aí se entra dinheiro na tua conta, esse dinheiro ele tem origem em uma empresa na qual tu não é sócio, ele vai ser tributado pela tabela de imposto de renda pessoa física. O MEI não tem a possibilidade de uma distribuição de lucro? O MEI ele pode distribuir lucro de 2 formas. A primeira forma, se ele tiver uma contabilidade atual, né, então assim, porque primeiramente o MEI ele está dispensado de ter um contador, mas não quer dizer que ele não possa. Então dispensado é que a legislação não te obriga, mas eu posso sim fazer uma contabilidade. Então, se eu tenho um contador e ele faz a escrituração contábil da minha empresa, eu sendo MEI, eu posso distribuir o lucro real daquela empresa. Então, vamos supor, a empresa faturou 81.000 no ano. Ela teve 30.000 de despesa, sobrou 50.000. Esses 50.000 eu posso levar para a pessoa física do MEI de forma totalmente isenta. Mas vamos pegar esse mesmo cenário. Eu tenho 81.000 de faturamento, eu tenho 50.000 de despesa, e eu não tenho contabilidade. Eu não posso levar esses 50.000 para minha conta pessoa física de forma isenta. Por quê? Porque aí ele usa uma taxa de presunção de lucro, a mesma que é utilizada no lucro presumido. Entendi. Por exemplo, para serviço, eu só vou poder levar para minha pessoa física 32% do meu faturamento. E se a empresa tem uma atividade de comércio, eu só vou poder levar 8% daquele faturamento como lucro de forma isenta. Então, assim, apesar do MEI não estar obrigatório a ter uma contabilidade, se ele quer distribuir o lucro de forma isenta, ele precisa procurar um contador para fazer a escrituração contábil. Claro, é uma escrituração contábil mais simplificada, não tem as inúmeras obrigações acessórias de uma empresa normal. Certamente a contabilidade é mais barata, até para fazer isso, porque vai ter uma contrapartida de mão de obra menor. Só que se tu tá no MEI e tu quer levar o dinheiro para tua pessoa física, não é obrigado a procurar um contador para te orientar dessa forma. É, se esse microempreendedor individual tiver um funcionário, obviamente ele já vai precisar de um contador para fazer esses envios para o e-social. Exato. Então já teria essa necessidade. Ô Johnny, desse uma aula aqui para quem é filmmaker. Filmmaker organizado, pode ser MEI, respeitando o que você acabou de dar de orientação aqui, e toda outra gama de marketing digital. Como funciona? Pode ser ME, pode ter sócio, qual é o momento dessa migração,
Tu poderia explicar um pouquinho mais aí para o nosso público? Quem não trabalha como filmmaker e trabalha no mercado digital, né, que é o gestor de tráfego, o afiliado, o coprodutor, o social media e o pessoal que trabalha com YouTube, esses profissionais, eles precisam abrir uma microempresa. Eles não podem ser MEI, então o próximo passo seria uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Quando tu vai para o Simples Nacional, o teu leque de oportunidade é muito maior, sem falar que as limitações são menores. Então, enquanto o MEI tem um limite de faturamento de 81 mil por ano, o Simples Nacional ele tem um limite de 4,8 milhões, que dá uma média de 400 mil por mês. Ele também pode ser sócio quando ele tem uma microempresa optante pelo Simples Nacional, e ele pode contratar quantos profissionais CLT ele assim, assim necessitar. Por quê? Porque eu não tenho limitação de contratação de funcionário quando eu estou no Simples Nacional. Eu só tenho essa limitação no MEI, certo? Então, assim, se hoje tu trabalha no digital, o que que eu, como contador, te oriento? Começa como pessoa física, até tu ter um rendimento ali de 3, 4 mil reais mensal, e contínuo. Ah, não é porque tu faturou no primeiro mês 2, 3 mil reais que tu já vai correr abrir um CNPJ. Não. Tenta o segundo, repetiu. Tenta o terceiro, repetiu ou aumentou, então tá no momento de tu abrir um CNPJ. Por quê? Apesar do correto, não é que é o correto, né? O indicado é abrir um CNPJ, nada te impede de trabalhar na pessoa física. A Receita Federal ela não te obriga a ter um CNPJ. O CNPJ é uma consequência para te pagar menos impostos. Eu posso trabalhar como afiliado, sendo pessoa física, e faturar 100 mil reais por mês. Só que eu vou dar para o governo 27,5% desses 100 mil reais. Ah, eu gastei com tráfego, não interessa. Eu tive prejuízo, não interessa. A tributação, o imposto vai incidir independente do teu lucro. Porque o fato gerador do imposto é a receita, então tu teve a receita. Não é o imposto que incide sobre o teu lucro. Então, assim, o que que eu oriento? Começa como pessoa física, viu que tá dando certo, é um negócio que vale a pena tu investir, aí tu abre um CNPJ optante pelo Simples Nacional. Se tu tiver um parceiro, um amigo que vai ser teu sócio, coloca ele no quadro societário também, para ele poder tirar dinheiro da empresa, seja como prolabore ou como distribuição de lucro. Procure um contador que seja especialista na tua área de atuação, assim como o médico tem um para cada área, né, o médico tem lá o clínico geral, o Uhum. ortopedista, o de criança infantil, o Pediatra? pediatra, exatamente. Não é a nossa área, né. Apesar de ser pai agora, eu estou aprendendo esses nomes ainda. Sim, sim. Então assim, tem que procurar alguém especialista no teu segmento. Um exemplo, a gente não atende empresas de construção civil. Por quê? Porque a gente não se especializou nas particularidades do profissional da área da construção civil. E tá tudo bem. Sim. A gente optou em se especializar no marketing digital para poder ajudar o cliente da melhor forma possível. Então eu tenho que dizer não para algumas coisas para poder dizer o sim para outras. Porque a partir do momento que tu tá ali atendendo todo tipo de cliente a qualquer custo, tu não vai ser especialista e tu não vai poder ajudar o cliente da melhor forma possível. Então aqui na Top Master a gente acabou optando em dizer não para muitas empresas e ser especialista no mercado digital. Então, até eu costumo dizer assim, cara, eu consigo entender a rotina do profissional que trabalha com marketing digital exatamente como é. Por quê? Porque eu já fui afiliado, já trabalhei como gerente de afiliado, já fui coprodutor em alguns produtos, só não lancei meu produto ainda. Mas todos os bastidores do marketing digital eu já presenciei, desde a criação de vídeo, composição, a copy de uma página de venda, criar um anúncio lá no gerenciador de anúncio. Então, assim, fica muito mais prático e fácil poder ajudar esse cliente. Então, quando ele vem trazer a situação que ele está passando no momento, eu já consigo, de certa forma, prever alguns problemas que vão acontecer com ele mais para frente, com o crescimento do negócio dele, e a gente já consegue orientar da melhor forma possível. Então, a gente sabe que às vezes o cara começa como afiliado e daqui a pouco vira coprodutor ou vira gerente de afiliado, e aí ele tenta, de certa forma, se tornar um produtor para poder ter uma margem de lucro maior. Mas o que que acontece? Cada nicho de atuação dentro do marketing digital tem suas particularidades. E nós aqui da Top Master Contabilidade, por ser uma empresa focada no digital,
já atender mais de 400 clientes nesse segmento, a gente consegue ajudar da melhor forma possível. Então, resumindo, né, Johnny, a gente entende que os impostos estão aí, a carga tributária realmente no nosso país é pesada, e o diferencial está em saber o que estamos fazendo. Ou seja, a gente entende do seu negócio, como eu mencionei ali, tu é o guru da contabilidade, conhecido no Brasil inteiro. A Top Master hoje, Top Master Contabilidade é conhecida como tal, né? Até pelos Uhum. prêmios e através dos nossos clientes. O nosso diferencial hoje é justamente entender o que cada um faz, da forma que faz, quando for fazer uma venda, quando é uma prestação de serviço, tá na atividade correta, escolher a tributação, porque se pensa assim: "Poxa, eu não posso ser MEI, mas eu vou escolher ser Simples Nacional, porque eu vou pagar menos impostos". É esse o caso? É aí o caminho? O entendimento é esse, e de que eu vou ser do Simples e vou pagar menos imposto? Uma contabilidade tradicional vai me dar esse suporte, esse know-how que a Top Master Contabilidade hoje tem? Não entrega tudo de uma vez, mas hoje qual seria a sacada de ser um especialista na área? Hoje, por exemplo, quando o cliente vamos pensar na trajetória do cliente, né, quando ele chega na Top Master, a gente faz um pente fino, né, que a gente costuma dizer, que analisa KNAI, se tá os KNAIs adequado, se a empresa está fazendo a coisa correta, se ela está no regime tributário ideal, se as páginas de venda delas estão adequadas de acordo com a nota fiscal que está sendo emitida. Então, a gente consegue orientar de uma forma bem ampla. Não é uma estratégia única. E por a gente estar desde 2016 atendendo empresas do mercado digital, a gente viu a transformação que esse mercado teve nos últimos anos. Então, muita gente diz assim: "Fulano de tal tá trazendo uma metodologia XBTO". Cara, a gente já tá aplicando aqui dentro. Por quê? Muita gente usa nomes diferentes para vender uma mentoria, para vender uma consultoria, mas tudo parte de um planejamento tributário. Tudo parte de tu analisar o cenário econômico da empresa, assim como a pretensão de crescimento e escala daquele negócio, e identificar a melhor forma de pagar menos imposto. Então, a Top Master, além de entender a necessidade do cliente do digital, a gente se especializou em estratégias que possibilitam o cliente reduzir seus impostos, proteger seu patrimônio, né? Porque é um segundo up, né? Então, é o que eu digo. Tem gente que está começando agora, que está assistindo esse vídeo, que está preocupado em ser ou não ser MEI. Daqui a pouco a tua preocupação Ação. não vai ser mais ser ou não ser MEI. Vai ser o que eu faço com 5 milhões que eu tenho lá na minha empresa? Será que eu abro uma hold? Será que eu deixo meus bens na minha pessoa física? Então, é pontos que a gente fala, né? Tipo, é o problema que tu ainda não tem, mas a gente pode te ajudar a resolver, porque eles vão vir com o crescimento do teu negócio. Então, hoje a Top Master se especializou no segmento digital para poder atender o cliente desde o pequenininho, que está faturando ali 5, 10 mil, àquela empresa que está faturando 5 milhões, 6 milhões mês. E o grande diferencial que eu digo nesse sentido, assim, cara, é conhecer o teu negócio. É sentar por uma conversa e tu dizer assim: Como é que eu faço para colocar o meu cartão pessoa física lá no Facebook? Como é que eu faço para colocar o meu CNPJ no gerenciador de anúncio? Será que eu posso ter 3, 4 contas de anúncio com o mesmo CNPJ ou então, é esses pontos. "Ah, Johnny, eu preciso um cartão pré-pago, quem tu me orienta?". A gente tem estratégia aqui com o banco parceiro, que a gente consegue, com a empresa recém-aberta, ter limite no cartão de crédito. E na grande maioria dos negócios não tem. Por quê? Porque não tem um score, não tem um faturamento, e a gente, para praticamente grande parte dos nossos clientes, por ser algo recorrente, e a gente sabe a importância do cartão de crédito para quem trabalha no mercado digital, porque por mais que tu tenha dinheiro na conta, tu não consegue, de certa forma, pagar essas plataformas, a grande maioria optam por pagar no cartão de crédito. A gente fez uma parceria com o banco, né? E aí, com o gerente, a gente consegue ir lá fazer esse processo para abertura de conta e já conseguir um limite de 50 a 100 mil reais no cartão de crédito para uma empresa que foi aberta semana passada, por exemplo. Já auxilia na fomentação do negócio, né? Com certeza, ele permite que essa empresa possa escalar
De fato, porque o grande problema para quem está no digital é ter limite na pessoa jurídica, no cartão de crédito, para poder escalar. Às vezes tu tem uma oferta boa que tu pode escalar, só não tem limite de fato para poder botar ali no gerenciador de anúncio. Porque até brinco que é uma máquina de dinheiro, né? Tu coloca lá 100, R$ 200 no gerenciador, volta 300, 400. Bota 10 mil, volta 20, 30 mil. Bota 1 milhão, volta 2 milhões. Claro que tem toda uma parte operacional por trás, mas nenhum negócio hoje no Brasil, a não ser talvez o petróleo, é tão rentável quanto o marketing digital. Uma margem de lucro gigantesca, um baixo investimento e uma possibilidade de ganho que não existe. Então, uma das primeiras situações que foi muito engraçado é o cara ter uma empresa e o banco não conseguia enxergar isso, né? Tipo, o cara vinha aqui com uma empresa, 3 meses depois tá faturando 1 milhão. Aí ele diz assim: não, eu quero ir lá conhecer a empresa. Tá, mas a empresa não tem sede Não tem física. sede física. A empresa usa o nosso endereço. Tá, mas como que o cara fatura 1 milhão e não tem uma estrutura? Cadê os funcionários? Cadê os equipamentos? Cadê a estrutura física? Parando Não. pra pensar, isso é louco, né? O Pra cara quem não veio tem do uma sede mercado física. tradicional, assim, ó, Aham. pra gente que é contador, vamos dizer assim, hoje raiz, né? Porque, pô, eu tô desde 2011 na contabilidade, então um pouco mais. Lá atrás, era algo Impensável. exatamente. Não tinha como tu imaginar uma empresa faturando R$ 1 milhão por mês, em 3 meses que ela abriu. Sem profissionais registrados, E eu até digo saindo mais, do zero. com o avanço das IA, a gente já tem cliente aqui dentro, por exemplo, que fatura e de fato não tem nem funcionário home office. É uma empresa de uma empresa só, né? De uma pessoa só, que ela consegue faturar alto, consegue escalar o seu faturamento com uma estrutura muito enxuta. Se tu for pensar, vou montar uma padaria de bairro, uma coisinha pequena, o cara já arranca com 200, 300 mil. E não tem braço para ofertar. Vai Exatamente. precisar de um caixa, vai precisar de um padeiro, vai precisar de uma moça para atender ali na frente, uma atendente, Isso que a gente trouxe um alguém para exemplo de limpar o uma empresa espaço. pequenininha. E essa visão os bancos não tinham e a Receita Federal não tinha até um tempo atrás. Agora está começando a mudar esse cenário. Porque quando esse nosso cliente ele vai até o banco já tem um checklist de solicitação de documentos. É faturamento, né? Então, assim, pô, a empresa nem começou, a mal abrir o CNPJ, ela não vai ter um faturamento. Sim, Então, hoje a Top Master Contabilidade já dá um suporte nesse sentido, já auxilia, já sabe a necessidade do é. banco e assim como do cliente. Tanto é que com esse banco específico, ele nem pede a documentação para o cliente, ele já pede para gente. O que ele vai pedir do cliente é CPF e RG. Mais um diferencial da Top Master Contabilidade, tu diria? Também, né? A gente consegue proporcionar eh, ações, né, para o cliente, ou oportunidades, melhor dizendo, que talvez se ele tiver numa outra contabilidade sem os contatos que a gente tem, não consegue. Então, por exemplo, eu consigo abrir um CNPJ em 2 dias, um dia. Já teve cliente de um dia eu abri o CNPJ, mas geralmente a gente coloca 48 horas. A gente consegue uma conta bancária com limite de cartão de crédito muito rápido. Então, tudo isso vai agregando, né? Fazer uma reunião com o cliente, a gente entende como que aquele cliente trabalha, como que aquele cliente funciona, qual a dificuldade que ele vai ter no dia a dia, qual que é o próximo passo dele. Um outro ponto, já aconteceu aqui dentro também a gente fazer essas ligações. Pô, eu tenho um gestor de tráfego aqui que está precisando uma parceria e eu tenho um infoprodutor que está precisando de um gestor de tráfego. Eu já fiz essa ponte, essa Chamado conexão. network. Exatamente. Né? A gente tem muito contato, né? A minha rotina principalmente é fazer reuniões todo dia com quem trabalha no mercado digital. Então, querendo ou não, tu vai tendo acesso à informação e tu vai se atualizando todos os dias, né? Porque o cliente chega até nós, ele não chega já, eu preciso desse código de atividade nacional aqui Hum, para executar isso. Não, a gente já passa ali um regime de tributação dentro do que ele prevê faturar, né? uhum. E também já passa, poxa, mas já vamos colocar essas atividades aqui porque lá na frente tu vai utilizar. Porque toda vez que tu faz uma alteração contratual, isso gera custo. Também. E também Ma tem uma eu até digo demanda assim, de ó, o cliente ele diz assim, ó: "Cara, eu só preciso saber o teu cenário atual". Ele vai contar a historinha de como que ele tá trabalhando hoje. E aí todo o resto é da nossa parte. Não faz sentido na minha mente o empresário ter que parar a rotina dele, parar de focar a energia em vender para procurar informações sobre contabilidade.
Não, ele tem que procurar um contador que entenda da empresa dele, que vai facilitar a rotina dele. O contador, ele é um facilitador, né, então não faz sentido. Tipo, igual, por exemplo, a gente contrata um sistema e ter que desenvolver esse sistema, não faz. Sim, Então, pega essa energia que tu tá gastando em se preocupar hoje, o que fazer, como emitir uma nota, como abrir uma conta, e converse com o teu contador. E procure de fato um contador que entenda do teu mercado de atuação. Assim como vai ter contadores especialistas em construção civil, vai ter contadores especialistas na parte do marketing digital, vai ter contadores especialistas em importação e exportação de mercadoria física. Então, assim, vai ter um especialista para sua área de atuação. Então, eu recomendo fortemente que procure um contador que entenda do teu negócio, porque ele sabe o caminho e ele viu outros clientes trilhando esse caminho e que conseguiram alcançar o sucesso. E ele pode te facilitar. Então, ele já sabe o caminho das pedras. Vai pelo lado A, vai pelo lado B, ele vai te ajudar em muito nesse sentido. e aí pessoal, estamos chegando a mais um final de episódio, né. O que que você tem, Johnny, um conselho valioso para esse público hoje que nos assiste? A minha opinião é a seguinte: se você hoje, vou falar até olhando para essa câmera aqui, ó. Se você hoje está trabalhando no mercado digital e tem um MEI, tome muito cuidado. Certamente você já observou nesse episódio os pontos negativos e o que pode acontecer com você se continuar fazendo atividade no marketing digital trabalhando como MEI. Siga alguns desses conselhos que foi passado aqui, procure um contador especialista no mercado digital e foque sua energia 100% em fazer seu negócio crescer. Deixe que a burocracia e a parte chata de ser empresário no Brasil, deixe que o contador cuide para você. E nós aqui da Top Master podemos te ajudar. Na verdade, Johnny, deixe com que nós da Top Master Contabilidade cuidamos do seu negócio. Uma contabilidade consultiva e especializada no seu negócio, no marketing digital. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.